Olá, povo de Deus, terça-feira da oitava semana do Tempo Comum, 4 de março de 2025. A nossa reflexão de hoje é a partir de Eclesiástico 35, de 1 a 12, Marcos 10, 28 e 31. Aquele que guarda a lei faz muitas oferendas. Aquele que cumpre os preceitos oferece um sacrifício salutar. Aquele que mostra agradecimento oferece flor de farinha, e o que pratica a beneficência oferece um sacrifício de louvor. O que agrada ao Senhor é afastar-se do mal, e o que o aplaca é deixar a injustiça. Não te apresentes na presença de Deus de mãos vazias, porque tudo isso se faz em virtude do preceito. O sacrifício do justo enriquece o altar, o seu perfume sobe ao Altíssimo. A oblação do justo é aceitável e sua memória não cairá no esquecimento. Honra o Senhor com o coração generoso e não regatees as primícias para apresentares. Faze todas as tuas oferendas com semblante sereno e com alegria consagra o teu dízimo. Dá a Deus segundo a doação que Ele te fez e com generosidade conforme as tuas posses, porque Ele é um Deus retribuidor e te recompensará 7 vezes mais. Não tentes corrompê-lo com presentes, Ele não os aceita. Nem confies em sacrifício injusto, porque o Senhor é um juiz que não faz discriminação de pessoas. Estamos lendo o livro do Eclesiástico, também conhecido como o livro de Jesus em Sirá, Ben Sirá, ou Siracidá. Embora desde o século XIX venha se descobrindo o seu original em hebraico, este livro entrou na lista dos livros deuterocanônicos, os livros escritos em grego que compõem a coleção do Primeiro Testamento, porque somente se encontra na Bíblia da tradição católica. O nome eclesiástico foi-lhe dado por São Cipriano, indicando que era um livro usado pela Igreja. No prólogo, o autor explica que ele traduziu o livro quando veio morar no Egito no ano de 132 a.C. Seu avô, Ben Sirá, viveu e escreveu por volta de 190, 180 a.C. Era tempo do domínio do Império dos Seleucidas, e Israel passava por forte influência da cultura grega, a chamada helenização. Contra essa invasão cultural helênica, Ben Sirá faz oposição, defendendo a tradição, unindo o amor à sabedoria com o respeito à lei. É repleto de fervor pelo templo e suas cerimônias cheias de respeito pelo sacerdócio, mostrando profundo conhecimento pelos profetas e livros sapienciais. Ele costura muito bem trechos de Eclesiastes e Provérbios. A sabedoria que Ben Sirá prega vem do Senhor. Seu princípio é o temor de Deus. Ela forma a juventude e leva à felicidade. Acredita na retribuição divina, mas não sabe como Deus pagará a cada um, conforme seus atos. A libertação virá como recompensa da fidelidade à lei, e não obra de um Messias Salvador. O amor ao templo, cuidado com sua manutenção, um justo relacionamento com Deus, a quem devemos tudo o que somos e temos, são as preocupações do eclesiástico no trecho de hoje. Porém, o que mais nos chama atenção é a prática da justiça que torna o culto agradável a Deus. Fugir do mal e da injustiça é o que agrada a Deus. Sem isso, o culto não é autêntico.
E Eclesiástico chama a atenção que de nada adianta ofertar presentes a Deus, fazendo cultos com as mãos manchadas pela injustiça. Deus não atenderá aquele que assim procede. Isso nos lembra outra passagem que diz: vá primeiro reconciliar-te com teu irmão, e depois farás tua oferta ao Senhor. Quem fugir da injustiça obterá o perdão dos pecados. Marcos 10, 28 e 31. Pedro começou a dizer a Jesus: aqui estamos nós que deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: em verdade vos digo, quem deixar casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, no tempo presente, em casas, irmãos, irmãs e mães e filhos e campos, juntamente com perseguições, e no tempo futuro a vida eterna. Muitos dos que são primeiros serão últimos, e muitos dos que são últimos serão primeiros. Como nos chamam a atenção os exegetas portugueses, uma leitura superficial dos textos bíblicos que a liturgia de hoje nos oferece pode induzir-nos a erro e levar-nos a concluir que nossa relação com Deus é semelhante à que podemos ter com um banco. Depositamos determinada soma e no tempo devido vamos levantar os juros. Na primeira leitura o rendimento seria 7 vezes maior do que o depósito e no Evangelho os ganhos seriam a 100%. Mas obviamente não estamos fazendo uma boa leitura dos textos. Porém, é exatamente a leitura que muitos fazem hoje para extorquir e roubar em nome de Jesus. Uma perícope bíblica sempre deve estar contextualizada, tanto Eclesiástico quanto Marcos estão num tempo em que a riqueza e propriedade eram tidos como sinais de bênçãos divinas. Porém, temos no próprio Evangelho de Marcos as alertas de Jesus quanto às condições para o seu seguimento, chamando a multidão juntamente com seus discípulos, disse-lhe Jesus: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, pois aquele que quiser salvar sua vida irá perdê-la, mas o que perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho irá salvá-la. Com efeito, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e arruinar a sua vida? Neste contexto se entende que quando Jesus promete recompensa aos seus discípulos, não tem nada a ver com bens materiais, como casas, campos, mas sim com a abundância de bênçãos de Deus. E ainda Jesus chama a atenção que todas essas bênçãos virão, mas sem livrar-nos das perseguições. Que Deus nos ajude a enfrentar essa corrente que reduz a religião e Deus às práticas comerciais, fugindo do sofrimento e produzindo uma espiritualidade sem cruz. Além desse aspecto da retribuição que promove esse toma lá e dá cá com Deus, confunde-se fé com magia e religião com ONG de autoajuda. Não podemos negar a dimensão terápica da religião, mas reduzir-la a isso seguramente nada tem a ver com o seguimento autêntico de Jesus, que supõe a cruz da perseguição. Quem quiser viver autenticamente o seguimento de Jesus terá de enfrentar as fortes oposições de todos os que promovem essa sociedade marcada pela desigualdade e injustiça. O que se percebe na vivência da religião hoje e que está expressa nas mais diversas espiritualidades atuais
é a articulação de bênçãos de Deus e sofrimento de maneira capenga. Deseja-se aquelas, mas sem as cruzes que acompanharão os autênticos seguidores de Jesus, os anunciadores do reino de justiça e paz. Como Pedro, tenhamos certeza de que se cobrarmos de Jesus recompensas por segui-lo, ele continuará a dizer: recebereis todas as bênçãos de Deus e força e coragem para suportar também as perseguições. Um beijo no seu coração.